dessa vez com uma missão muito interessante, que é uma tentativa de resgatar, como se fossem umas dicas ou aula de reforço para os nossos alunos, né, em qualquer lugar do Brasil, especialmente aqui da nossa Escola do Perfil, de Garopaba. Nós vamos falar algumas coisas agora, que é uma dica, que é para todos os estudantes que estiverem nos ouvindo, poderem usar a seu favor, ok? Vamos falar primeiramente desses verbos que nós temos aqui. Conhecer, fazer, e depois da palavra-chave. Esses verbos, conhecer e fazer, foi tirado de uma conferência em 1999, na Tailândia, aonde lá ficou acordado, ficou definido quais seriam os pilares da educação. E esses pilares da educação ficou bem claro que seriam conhecer, fazer, conviver e ser. Pegando esses dois primeiros, conhecer e fazer, eu consigo facilmente fazer uma adaptação para o nosso dia a dia de professor. Ou seja, o que eu espero do meu aluno? Eu espero que ele seja capaz de conhecer e reconhecer aquele determinado assunto que foi explicado. Assim como eu espero também que ele seja capaz de utilizar os conhecimentos inerentes àquele assunto. Se nós formos pensar assim com uma certa boa vontade, nós poderemos até dizer que o conhecer está muito relacionado à questão da competência, assim como o fazer estaria relacionado à questão das habilidades, que é a nossa palavra de ordem hoje, né, dentro das escolas em relação aos nossos planejamentos e às nossas intenções. Eu acrescento por minha conta um conjunto de palavras-chave. Esse conjunto de palavras-chave significa aquelas palavras que nós sabemos que, se o aluno não as conhecer, ele não vai compreender muito o assunto que estamos falando naquele momento. Contudo, a partir do momento que o professor tem essa facilidade de conseguir colocar as palavras-chave que ele considera que são as palavras necessárias para aquela compreensão, não que a gente vai eliminar a necessidade do conhecimento prévio, mas o professor, desta forma, ele está plantando este conhecimento prévio de tal forma que facilita e muito esta aquisição do conhecimento, esta formação do conhecimento para o aluno. Na maioria das vezes, quando o professor começar a falar sobre cada uma das palavras-chave que ele chegou à conclusão de que serviria para aquele determinado assunto, basicamente as explicações já explanam com muita clareza aquele assunto que está sendo ministrado. Então eu diria que isso serve inclusive como um plano de aula ligeirinho que facilita ao professor, né, começar uma aula com algum planejamento. E este planejamento ele pode inclusive fazer em sala de aula junto com os alunos. Nas primeiras aulas, até que os alunos consigam compreender que ele está sentado ali para poder receber um certo conhecimento, e esse conhecimento ele vai buscar atender às necessidades que o professor aponta. Estas necessidades serão: o aluno vai pensar, eu preciso conhecer bem e preciso saber fazer, utilizar, aplicar aquilo que o professor está ensinando. Então, a partir deste momento, fica muito fácil a gente entender que qualquer assunto, seja ele qual for, ele precisa ter as suas propriedades ou características bem claras, bem definidas. Porque se essas propriedades estiverem definidas, significa que esse aprendiz vai conseguir identificar aquele assunto onde ele estiver. Do mesmo jeito que nós reconhecemos uma pessoa amiga em qualquer lugar distante de onde nós estamos. Nós reconhecemos pelas características, também pelas suas propriedades. Então eu aconselho aos nossos alunos
sempre que possível, perguntar ao professor quais são as características ou propriedades que envolvem este assunto. Uma vez que o aluno compreenda isto, ele já está um grande passo da compreensão total, ok? Esta é uma metodologia que eu tenho usado com os alunos, está funcionando bem. E para fechar esse bloco, basta agora eu falar bem rapidamente sobre o que está aqui, memória. É claro que quando nós estamos numa sala de aula com um aluno estudando, nós precisamos ter uma memória desenvolvida. E nós estamos ali na sala de aula também para isso. Tá? Então, esta questão de memória, é importante a gente entender como funciona o mecanismo. Claro que de uma forma sucinta, né? Para que fique bem clara a forma como isso daí acontece. Ou seja, nós temos uma memória, podemos dividi-la em três. Nós podemos falar de uma memória volátil, podemos falar de uma memória intermediária e uma memória permanente. E acrescentar a essas três informações, acrescentar os nossos famosos neurônios. Então, os neurônios é uma riqueza que Deus deu para cada um de nós. Nós não temos centenas, nós temos milhões de neurônios. E esses neurônios são necessários para transformar aquelas informações, aquele conhecimento aplicado ou trabalhado em sala de aula, transformar em conhecimento lá dentro da cabeça daquele estudante. Então, é esta rede neural que se forma para cada conhecimento que aquele aluno foi capaz de aprender, de fazer as comparações, as analogias e fixar o seu juízo de valor. Ou seja, ele começa a conhecer e fixar os seus conhecimentos a partir dos neurônios. Isso a gente não pode negar. Se não houver os neurônios, não vai haver aprendizado, ok? Então, esses neurônios, eu gosto de falar com os alunos o seguinte: eles são como se fosse uma célula dessa forma. Ele tem uns tentáculos, uns dedos, e à medida que os conhecimentos, as informações vão chegando, o que acontece? Esse neurônio aqui, ele vai buscar se associar ao outro, que vai estar lá esperando. E à medida que um se associa ao outro, eles são capazes de comportar aquele novo conhecimento, ok? É claro que eu estou falando de uma forma simplória, mas que em essência é exatamente isto que acontece. Contudo, isto só vai acontecer de fato quando este aluno que foi para a sala de aula, ouviu toda a explanação que o professor deu, anotou na sua memória auxiliar, que eu costumo chamar, que é o nosso caderno. Pessoal, sem caderno é como a gente ir no mercado e não levar uma sacola. A gente tem que ter um caderno para que a gente possa anotar todas as coisas que foram faladas, para que em casa a gente possa rever. E ao rever, nós vamos estar dizendo para o nosso cérebro, para a nossa memória: olha, isso é importante. Ao fazer isso, o conhecimento vai sair de uma área que nós chamamos de memória volátil, onde as coisas são esquecidas com facilidade, passa para uma área intermediária, e estando nesta área intermediária, quando esse meu aluno vai dormir, aquele sono tranquilo, o que vai acontecer? Vai migrar os conhecimentos, as informações que estão na memória intermediária, vão passar para a memória permanente, dando de fato para esse aluno uma formação. Então, isto é muito importante. Inclusive, a gente tem que saber que esta migração da memória intermediária para a memória permanente, ela vai estar acontecendo no sono. Portanto, o nosso estudante precisa dormir adequadamente. Ele não pode ficar sem dormir, noites a fio no computador, etc, etc, porque vai ter dificuldades no aprendizado, ok? Então, pessoal, a partir de agora, ninguém mais é inocente, ninguém mais pode dizer que não sabe como as coisas acontecem. Então, vamos pegar essa ferramenta e vamos à luta, vamos crescer, vamos pegar os nossos neurônios que estão lá ociosos e vamos transformá-los em conhecimento. Esta é a minha mensagem, ok? Um grande abraço a todos.